E a nossa maior luta não é nem contra o diabo e nem contra o mundo. A nossa maior luta pela salvação da nossa alma é contra a nossa própria natureza, que já é naturalmente inclinada para o pecado, para a corrupção, para a imoralidade, para a perversidade. Eu costumo dizer que nem precisaria do diabo. A nossa natureza, ela ajuda o diabo se aproveita da inclinação da nossa carne para trabalhar em nós e através de nós. E essa luta o apóstolo Paulo descreve aqui no capítulo 7 de Romanos, a partir do versículo 18, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer nas leis de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele exclama: miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo? Quem me livrará do corpo desta morte? Então, se o apóstolo Paulo já enfrentava esse conflito, essa luta entre a carne e o espírito, imagina nós. Essa é a luta do cristão. Essa é a nossa batalha diária. No nosso entendimento, nós queremos agradar a Deus. Nós queremos servir a Deus. Tanto é que olha onde você está agora. Você está na igreja. Você está aqui ouvindo a palavra, buscando a Deus. Se você não quisesse nada com Deus, você estaria em qualquer lugar, menos aqui. Como tem gente que não quer saber de Deus, não quer nada com Deus e nunca vai estar na igreja. Você, no seu entendimento, você quer agradar a Deus. Você quer viver uma vida reta. Você quer ser honesto. Você quer ser fiel ao seu cônjuge, marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Você, no seu entendimento da verdade, da palavra, você não quer viver na prostituição, você quer se guardar, você quer se preservar, você quer ser honesto nos seus negócios, no trato com o dinheiro. Você quer ser uma pessoa equilibrada, centrada. Você não quer ficar falando besteira, você não quer ficar falando da vida dos outros. Você, no seu entendimento, você não quer mentir. Você sabe que a mentira é do diabo, que a mentira é pecado. No seu entendimento, você não quer guardar mágoa de ninguém. No seu entendimento das coisas de Deus, você quer estar bem com todo mundo. Você não quer guardar ressentimento das pessoas. Você quer manter seu coração limpo, no seu entendimento. Mas na vida real é uma luta. Para fazer isso é uma luta. Porque o mal a todo momento está diante de nós.
A todo momento, nós somos colocados diante de situações em que a nossa natureza dá a opção de mentir. A primeira opção é a mentira. Mentir para se livrar de um problema, mentir para ganhar dinheiro, mentir para se promover, mentir. A nossa natureza quer mentir. A nossa natureza quer guardar ressentimento de quem nos fez mal. A nossa natureza quer pagar na mesma moeda. A nossa natureza quer se vingar. Está inclinado para a vingança. A nossa natureza não quer levar desaforo para casa. A nossa natureza quer soltar os cachorros mesmo, quer falar, quer gritar. A nossa natureza quer murmurar. A natureza quer prostituir, quer adulterar. Então, mesmo você sendo uma pessoa de Deus, frequentador da igreja, frequentadora da igreja, se você ceder às inclinações da sua carne, você vai cair, Se você é um homem casado e você ficar com muita amizade com outras mulheres, o que é que a natureza do homem quer? Mulher. A natureza do homem é inclinada para a mulher, para o sexo oposto. Isso é o que a natureza foi criada naturalmente para isso. O homem foi feito para ter atração por mulher, e a mulher foi feita para ter atração pelo homem. Isso é a natureza na sua essência. Então, se você é um sujeito casado e você fica de muita conversa com outra mulher, muita proximidade com outra mulher, muita brincadeira com outra mulher, que não é a sua esposa, muita afinidade com outra pessoa, você acha aquela pessoa interessante, legal, a conversa é legal, o perfume é legal, a presença da pessoa é legal, você vai trair a sua esposa. Vai entrar um sentimento. Você vai trair seu marido. Porque no seu entendimento você sabe que aquilo não é certo. Você sabe que não vai dar certo isso. No entendimento da pessoa, ela sabe que ela está entrando numa furada, que não tem como dar certo aquele relacionamento. Ela é casada há 20 anos, 30 anos, tem 2 filhos, 5 filhos. Não vai dar certo aquela aventura com uma pessoa mais jovem, mais bonita, mais atraente. Não vai dar certo. É um barco furado. Mas o coração é enganador. O coração é desesperadamente corrupto. E quantos homens não têm jogado tudo para o alto e abandonado a esposa e destruído a família para viver uma aventura de uma paixão avassaladora, porque se inclinou para a carne, cedeu à natureza. É a natureza humana. A natureza humana é podre, é suja. Os pensamentos que nos tomam de assalto são podres, são sujos. Então, quantas mulheres que jogaram tudo para o alto, destruíram a própria vida, a família, e envergonharam até o nome de Jesus. Quantos homens, quantas mulheres que eram de Deus, que eram da igreja, que tinham, sabe, e botaram tudo a perder por causa de uma paixão. De uma paixão. Por causa da ganância, a avareza, o amor ao dinheiro, está escrito, é a raiz de todos os males. Então, para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, para ter mais conforto, para ter mais qualidade de vida nesse mundo, se meteu em negócios escusos, em pirâmides, em esquemas, em tramóias, em falcatruas, em fraudes, para ganhar dinheiro. E colocaram tudo a perder. Porque no entendimento a pessoa sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo, não tem como manter em oculto o que está errado.
Não tem como viver de esquema, não tem como viver de falsificação, não tem como viver de fraude, de tramóia, de desvio, de corrupção, de tráfico, do que é ilícito. A casa vai cair, uma hora vai vir a toda. Vai desfrutar por um momento daquele conforto, daquela casa melhor, daquele carro melhor, mas daqui a pouco a polícia vai bater na porta, a casa vai cair, vai se tornar público, vai ser um escândalo, vai expor toda a família, vai destruir tudo. O que adiantou tudo? No entendimento a pessoa sabe disso, mas a carne, a natureza humana quer dinheiro, quer vaidade, quer ostentação. É uma luta. É uma luta para você dizer não, porque vem propostas imorais. Você está precisando de dinheiro, você está passando aperto e vem umas propostas indecentes, imorais e que parecem até irrecusáveis, irrefutáveis. Olhando do ponto de vista humano, o que está sendo oferecido para você. Olha, você vai ter dinheiro, não vai ser problema para você. Você não vai ter mais problema com dinheiro, mas caráter você não pode ter. Caráter você não pode ter, porque exige malandragem. Você vai ter que enganar outras pessoas. Você vai ter que vender seu corpo. Você vai ter que vender sua alma para o diabo. Então, a carne quer, mas no entendimento de Deus, você sabe que vai dar mal. Você sabe como vai acabar. Essa luta. Essa luta é constante, é diária. Então você está passando perseguições, envolver o seu nome numa fofoca, mentiram a seu respeito, alguém deliberadamente, descaradamente mentiu sobre você, inventou um boato, espalhou um boato, uma fake news com o seu nome, e você sofre por causa da mentira dos outros, sem nem ter oportunidade de se defender, de falar a verdade. Você sofre. E o seu coração quer o quê? O que é que o seu coração quer? Para a pessoa que mentiu sobre você, que lhe prejudicou. O que é que o seu coração quer? Seu coração quer... É ou não é? Seu coração quer vingança. No seu coração você quer que desça fogo do céu, que desça um raio na cabeça daquela pessoa. Você quer desejar o mal, você quer praguejar aquela pessoa, você quer. Mas no seu entendimento da verdade da palavra, você sabe que não é o certo. Jesus ensinou diferente. Tem que perdoar. Você não pode deixar guardar mágoa no seu coração. Por isso que eu não procuro saber quem falou de mim. Eu não quero saber quem falou de mim, o que falou de mim. Eu não fico vasculhando, vem cá, quem falou? Mas quem falou? Quem inventou? Vem cá. Eu não fico procurando tirar satisfação, querer buscar a minha justiça. Eu guardo o meu coração. Eu não quero saber quem foi. Eu não quero saber quem falou, o que falou, quando falou. Eu quero guardar meu coração. Porque se eu não sei quem foi, eu não corro o risco de ficar com mágoa da pessoa. Verdade ou mentira? Eu não corro o risco de ficar com mágoa de ninguém. Então eu não quero saber quem falou, não quero saber o que falaram. Vamos seguir com Jesus. É uma luta para você manter seu coração puro. É uma luta para você manter os bons olhos. Porque toda hora você vê mau testemunho, toda hora você vê coisa errada. Você manter os bons olhos, você manter o coração puro no meio desse mundo podre, sujo, corrupto, é uma luta. Você manter a língua, segurar a língua dentro da boca. Que Paulo fala, né, que no corpo dele tem outra lei, nos membros tem outra lei, a nossa língua. Leia o capítulo 3 de Tiago. O apóstolo Tiago escreveu um capítulo só para falar da língua. Tem um capítulo da Bíblia só para a língua. Tiago capítulo 3 diz que a língua é mal incontido, carregada de veneno. A língua é peçonhenta. É uma luta para a gente segurar a língua, que dá vontade de falar. A nossa língua quer falar, a nossa língua quer reclamar, a nossa boca quer murmurar, a nossa boca quer discordar de tudo, quer criticar os outros, a nossa língua quer falar da vida dos outros. Essa é a verdade. A gente quer falar da vida dos outros, quer estar metido em fofoca, em disse-me-disse, em picuinha. A língua é terrível. É terrível.
Tiago chega a dizer que assim como uma fagulha coloca toda uma floresta em chamas, a nossa língua coloca a nossa alma no inferno se a gente não controlar ela. Se a gente não controlar a língua grande, a língua fofoqueira, a língua caluniadora. Se você não segurar, se você não controlar suas emoções, você perde as estribeiras, você fala besteira, você fala coisas das quais depois você se arrepende. E as palavras são como flecha, são como pregos. Você botou um prego numa madeira, você pode até se arrepender e tirar o prego, mas o buraco vai ficar, o estrago já está feito. O estrago já está feito, não tem como voltar atrás. Então quantas vezes a gente fala besteira, perde a paciência, perde e grita e berra e depois você diz, meu Deus, não precisava eu ter falado aquilo, não precisava eu ter agido, porque que eu resolvi? Eu não resolvi nada, não acrescentou nada, só causou mais. Não é verdade? É a carne, tudo é a carne. O problema é a carne. Então o apóstolo Paulo, olha como que era tão ferrenha a luta dele, que ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando eu aos outros não venha ser achado em falta, ou não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então o apóstolo Paulo trazia a natureza dele nas rédeas. É assim que Tiago descreve, que como nós colocamos freio na boca dos cavalos, nós também temos que colocar rédeas na nossa natureza humana. Você tem que trazer sua natureza nas rédeas. Você tem que ser firme com a sua carne. Você não pode ceder para a sua carne. A carne é insaciável. Se você abrir uma concessão, ela vai querer mais, e mais, e mais, e mais. Você pode ver que as pessoas que enveredam nos vícios, elas começam para experimentar. Não, eu só vou experimentar. E não sai mais. E vai para uma droga mais forte, vai querer uma experiência maior. Quer mais adrenalina, quer mais emoção. É a busca pela adrenalina, é a busca pela emoção, o êxtase da emoção. E as pessoas perdem a vida às vezes estupidamente por causa disso. Em busca da adrenalina, da emoção, morrem de forma estúpida. E perde a salvação. Porque se você dá para a sua carne uma pontinha, ela quer mais, ela vai lhe pedir mais. Então o sujeito, ele não quer ter uma mulher só, ele quer ter duas, mas a carne quer ter 3, quer ter 4. Salomão teve 1000 mulheres. E aí o sujeito tem tantas mulheres que ele diz assim, enjoei de mulher, é muita mulher. Como é que será? Como será homem com homem? Aí vai experimentar homem com homem. E a mulher já teve tantos homens que ela diz, como é que é? Como é que será com outra mulher? Aí vai mulher com mulher. E tem casos que vai com cachorro, vai com isso, vai com aquilo. É a carne. A carne é insaciável. Quanto mais a pessoa ganha dinheiro, mais dinheiro ela quer. É insaciável a fome de poder, a fome de dinheiro, a fome de riqueza. É tanta gente acumulando tantos trilhões e ela não vai viver para gastar 1/10 do que ela tem. Mas a fome de ter mais, quanto mais tem, mais quer. A carne é assim. E não há força de vontade, não há força de vontade que domine a natureza humana. Não há. Ninguém
por sua própria força de vontade, consegue dominar a sua própria natureza. Ninguém. Pode segurar por um tempo. Pode se conter por um tempo. Pode viver enrustido. Pode viver uma mentira, uma ilusão por um tempo ali, se segurando. Mas uma hora vai manifestar o que está dentro. Uma hora vai acontecer. Só tem uma chance. Nós só temos uma chance. Olha como Deus é maravilhoso. Deus, ele sempre tentou colocar o ser humano na linha e nunca conseguiu. Tentou com Abraão, fez uma aliança com Abraão, depois os filhos de Abraão se desviaram. Tentou com Isaac, os filhos de Isaac se desviou. Tentou com Jacó, os filhos de Jacó se desviou. Tentou com José, depois a família de José se desviou. Tentou com os reis de Israel, todos se corromperam, até Salomão se corrompeu. Então, Deus, para entender o homem, Deus se fez homem. Deus se fez homem e veio habitar entre nós. Jesus veio viver aqui na pele, veio saber como que é a luta do ser humano. Porque você não pode julgar ninguém sem antes se colocar no lugar dela. Então Deus se colocou no nosso lugar e veio ser homem e viveu aqui todas as nossas angúrias, todas as nossas aflições, tudo que nos tenta, tentou Jesus. Tudo que nos fere, feriu Jesus. Tudo que nos foi colocado sobre ele. Ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele viveu em escassez. A Bíblia diz que ele se colocou no nosso lugar para interceder por nós diante de Deus. E Jesus veio e sofreu e teve a morte mais atroz que um ser humano pode ter na face da terra. Jesus teve. E aí Deus então, se colocando no nosso lugar, entendeu que nós não temos como vencer a nossa natureza. Só tem uma chance: o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você. Por isso que ele nos outorgou o Espírito Santo. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar das palavras que eu vos disse. Ele vos guiará em toda a verdade. Então o apóstolo Paulo conclui lá em Gálatas capítulo 5, versículo 16, qual é a única forma? Paulo diz, Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Só o Espírito Santo, só Ele, para lhe dar domínio próprio, mansidão, fidelidade, fruto. O Espírito Santo, ele produz o fruto. Como que você sabe que uma laranjeira é um pé de laranjeira? Como que você sabe? Pela laranja. Então você vê a laranja, isso aqui é uma laranjeira. Você vê uma maçã, é uma macieira. Você vê uma uva, é uma videira. Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. É o Espírito Santo dentro de nós, produzindo fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é misericórdia, bondade, que é gentileza e generosidade, fidelidade, caráter, mansidão,
personalidade e domínio próprio, temperamento. Só o Espírito Santo dentro de você. Como eu costumo dizer, o Espírito Santo é Jesus pensando com a sua cabeça o tempo todo. Jesus pensando com a sua cabeça. Então, o que Jesus faria? Como Jesus lidaria com essa situação que você está enfrentando? Ele está na sua cabeça. Ele está pensando com a sua cabeça. É só você dar ouvidos a Ele. É só você ser guiado pelo seu entendimento com o Espírito Santo, não pelo seu coração. Como Jesus lidaria? Ele vai pensar com a sua cabeça. O Espírito Santo dentro de você é Jesus ouvindo com os seus ouvidos. Então, quando alguém está falando alguma coisa no seu pé do ouvido, quando você está ouvindo alguma coisa, alguma informação está chegando até você, alguma notícia, algum alvoroço, você ouve, você está conversando com alguém, mas o Espírito Santo está aqui filtrando o que você está ouvindo. E falando na sua mente, olha, isso não, aquilo não. Ele está aqui, ó. Ele está na porta do seu ouvido, filtrando o que você ouve, checando a veracidade do que você está ouvindo. Você não vai acreditar de pronto em tudo que ouve, em tudo que lhe dizem, dos outros, de qualquer coisa. O Espírito Santo lhe dá discernimento. Ele está nos seus olhos. Ter o Espírito Santo é Jesus enxergar pelo seu globo ocular. O que você está vendo? Você vê muita coisa. Você vive vendo de tudo. Mas ele está aqui, ele está na retina dos seus olhos, filtrando o que está entrando pelos seus olhos. Filtrando o que está entrando pelos seus olhos. Ele está à porta da sua boca. Davi chegou a orar pedindo a Deus: Senhor, põe um anjo à porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Então, Jesus fala com a sua boca. Quando você quer falar, ele está aqui na sua boca, o filtro. O filtro. E você não vai falar tudo que gostaria de falar. Você vai segurar a sua língua dentro da boca. Você vai segurar a língua. Você vai segurar a sua língua. Você vai se conter. Porque o Espírito Santo vai lhe dar essa condição de você se conter. E não sair falando pelos cotovelos. E não sair. Você segura a sua língua. O Espírito Santo. É Jesus tocando com as suas mãos. Você está trabalhando, você está lidando com dinheiro, você está lidando com serviço. O que você faz? Jesus está tocando com as suas mãos. Você vai fazer o melhor, você vai ser honesto no que faz. É o que Jesus faria. É o que Jesus faria. Você vai fazer o que Jesus faria. É Jesus, você cheio do Espírito Santo, é Jesus andando com as suas pernas. Então, para onde você está indo? Os caminhos que você está andando, as veredas que você está trilhando, é para onde Jesus iria. Aí você está num lugar que não tem nada a ver com Deus. Jesus estaria ali? Tá bom, você não está fazendo nada de errado, mas Jesus estaria ali? Ah, Jesus não estaria aqui. Se Jesus não estaria aqui, então eu também não vou estar aqui. Tchau. Eu não vou estar onde Jesus não estaria. Tchau. Só o Espírito Santo, porque ele diz assim, para concluir, Gálatas é o capítulo da Bíblia que fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Você deveria ler todo o capítulo. Principalmente do 16 ao 26, ele diz no 17, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro,
para que não façais as coisas que quereis. Está vendo? Só o Espírito Santo. Para você não fazer tudo que você quer fazer, só o Espírito Santo. Você compreende isso ou não? Está dando para você entender? Eu estou falando difícil. Eu estou sendo complicado na explicação? Você consegue compreender, digerir? Você só tem uma chance. O Espírito Santo tem que estar dentro de você. Você tem que focar nisso. Você não pode estar na igreja só fazendo campanha, só pensando em resolver problema, em conquistar bens. Você tem que focar no seu novo nascimento, no batismo com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo não é sentir emoção, não é chorar na hora da busca, não é tremer, não é gemer, não é rodopiar, não é falar em línguas. Não é falar em línguas. As línguas são dons. O Espírito Santo produz fruto. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Olha que forte o texto. Olha que legal. Ele diz assim, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que retine. Então, o falar em línguas é o dom. Falar a língua dos homens, falar a língua dos anjos. Mas o amor é o quê? Fruto. O fruto do Espírito, amor. Então, ser batizado com o Espírito Santo não é falar em línguas, não é ficar, como a gente vê aí, algumas aberrações. Ser cheio do Espírito Santo é isso. É Jesus pensando com a sua cabeça, ouvindo com seus ouvidos, enxergando com seus olhos, falando com a sua boca, tocando com as suas mãos, andando com seus pés e pulsando em cada batida do seu coração, lhe guiando em cada decisão. Amém? Lhe sustentando nas lutas, lhe dando força para suportar as provações e resistir à tentação.